Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eis aquilo que fez Herodes: matou o apóstolo Tiago e mandou prender o apóstolo Pedro. Tudo para agradar aos judeus. Os mesmos judeus que antes tinham pedido a morte de Jesus Cristo, a crucificação do Senhor. E assim, irmãos e irmãs, desde o seu início, a igreja está sob o sinal da perseguição, cumprindo assim a profecia de Jesus que disse: se perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. Acontece, irmãos e irmãs, que enquanto nos diz a leitura dos Atos dos Apóstolos, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. A violência e a perseguição, a igreja responde com a oração. Rezar, rezar e rezar. E por isso, irmãos e irmãs, a igreja se mantinha em oração enquanto Pedro estava na prisão. Não nos diz aqui qual era o conteúdo da oração, o que a igreja pedia enquanto rezava, porque aqui o importante é a oração. O pedir para que Pedro perseverasse na fé, o pedir para que Pedro continuasse dando testemunho de Jesus Cristo, ainda que preso ele estivesse. Porque o próprio Jesus tinha dito: quando vos prenderem, não fiqueis pensando o que vocês irão dizer, pois neste momento o Espírito Santo falará através de vocês. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Foi isto que Jesus disse para os seus apóstolos. E a igreja, rezando por Pedro na prisão, pede que aquele momento seja também um momento em que Pedro testemunhe a fé. Anuncie Jesus Cristo, proclame o nome do Senhor. Porque, irmãos e irmãs, esta é a arma mais potente que existe, a oração de uma igreja confiante. A oração de uma igreja que se entrega ao Senhor. De uma igreja que confia no poder do seu Deus, no poder do seu Senhor. Aqui, irmãos e irmãs, é dito a força de segurança que Herodes tinha colocado na prisão com Pedro. Aqui é falado, aqui é dito a oração, a força de segurança que Herodes tinha colocado para deixar e manter Pedro na prisão. Nos diz aqui então a leitura que Pedro dormia entre dois soldados. Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Portanto, 16 soldados para guardar e manter na prisão um único pescador.
que representava naquele momento e que significava para Herodes medo e perigo. Aquele que era um pescador, aquele que não sabia nem estava acostumado a lidar com armas, pois trabalhava apenas com a pesca, estava acostumado a lidar com barco, estava acostumado a lidar com redes, mas quando se torna preso por mando e autoridade de Herodes, é guardado por 4 grupos de 4 soldados, 16 homens, para manter preso um único pescador da Galileia. Acontece que aquele pescador não estava sozinho naquela prisão. Enquanto lá estava, a igreja também com ele estava, e estava com ele, sobretudo, com a oração, com a arma mais potente, com a arma mais poderosa, mas com a arma mais silenciosa, que é a arma da oração, que não faz alarde, que não faz estrondo, mas que é capaz de tudo realizar e de tudo alcançar. Enquanto Pedro estava lá, a igreja rezava e o Senhor atende à oração da igreja, enviando um dos seus anjos para libertar a Pedro da prisão. A Pedro que nem ele mesmo acreditava que aquela sua libertação estava acontecendo, pois nos diz a leitura, Pedro pensava que estava tendo apenas uma visão. Pedro não sabia que era a realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois que Pedro sai da prisão, conduzido pelo anjo, o anjo que foi enviado em atendimento à oração da igreja, que estava continuamente rezando por Pedro, é que Pedro vai dizer: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Pedro vai então tomar consciência: o Senhor enviou o seu anjo para me libertar. Depois Pedro vai saber que enquanto ele estava na prisão, a igreja estava em oração. E então ele vai fazer a ligação da oração da igreja com a libertação que o anjo fez dele na prisão. Irmãos e irmãs, para nós, Pedro hoje é o Papa Leão, aquele que recebeu a missão, assim como Pedro recebeu do Senhor, de confirmar os irmãos na fé, de confirmar os irmãos no ensinamento de Jesus Cristo. O Papa hoje não está em uma prisão, não está em uma cela, mas ele está lá a partir do Vaticano de Roma, administrando, governando e confirmando os irmãos na fé. E a igreja, seguindo este exemplo que encontramos nos Atos dos Apóstolos, ainda hoje, continuamente reza por Pedro, que está, podemos até usar a força de expressão, que está ainda hoje em uma prisão. É uma prisão não feita de celas, mas pela própria missão que o apóstolo, que aquele que é escolhido para ser Papa, ele recebe. Desde que se é escolhido a ser Papa, não se volta mais para a sua diocese, não se volta mais a visitar as paróquias que antes visitava, as comunidades onde antes celebrava. O Papa Francisco era da Argentina, arcebispo de Buenos Aires, desde que foi eleito Papa, que assumiu a missão de sucessor de Pedro, não voltou mais
a sua Argentina, nem a sua Buenos Aires. Hoje estamos com o Papa Leão, eleito este ano. Também ele, desde que foi eleito, não pôde mais voltar para a sua diocese Chiclayo, lá no estado do Peru, no país do Peru. Fica lá, para de Roma, ele governar, ele confirmar os irmãos na fé. Podemos dizer que trata-se quase que de uma verdadeira prisão, porque a saída do Papa de lá mobiliza um contingente grandioso de segurança. O Papa, para ir de uma basílica até outra basílica, é uma complicação, é um trabalho, é toda uma logística que se tem que se fazer com relação à segurança, porque trata-se não apenas de um líder religioso, mas também de um líder político, aquele que é o responsável pelo Estado do Vaticano. E assim, irmãos e irmãs, temos que, como igreja, continuarmos em oração por aquele que o Senhor escolheu para colocar na missão de Pedro, no lugar de Pedro. É por ele que temos que elevar a Deus as nossas preces e orações. E isso a igreja faz continuamente, porque a igreja está sempre em oração, porque a igreja está sempre celebrando o sacrifício do altar da Santa Missa em alguma parte do mundo, em toda hora, em todo momento. E em toda a Santa Missa é recordado o nome do Papa. Em toda a Santa Missa é lembrado o nome do Papa, é rezado pelo Papa, se intercede pelo Papa. E assim, esta palavra dos Atos dos Apóstolos, que hoje vemos dirigida para São Pedro, continua a ser realidade. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Reza, irmãos e irmãs, a igreja, porque sabe e tem consciência de que o Papa necessita de nossas orações para a grande missão que ele recebeu, a missão de pastorear o rebanho do Senhor, de confirmar os irmãos na fé, a missão de ser Pedro hoje para toda a igreja. Por isso necessita de oração, para ter sabedoria, para ter discernimento, para ter paciência diante daqueles problemas que ele não pode resolver, para ter perseverança, para indicar o caminho para toda a igreja. Continuemos, irmãos e irmãs, como igreja, a rezar pelo Papa, pela sua missão, lembrando sempre aquele pedido que também o querido e saudoso Papa Francisco dizia em cada audiência, em cada encontro com as pessoas: não vos esqueçais de rezar por mim. Quantas vezes o Papa Francisco pedia hoje, pedia para a igreja: lembrai-vos de mim, rezai por mim pela missão que o Senhor me confiou. O Papa necessita da nossa oração, o Papa precisa da nossa oração. É nossa obrigação como igreja, é nossa obrigação como comunidade rezarmos pelo Papa, para que o Senhor lhe conceda sabedoria, lhe conceda discernimento, faça dele um pastor feliz à frente da igreja, faça dele um Papa feliz à frente da igreja e do rebanho de Cristo. Que nós, irmãos e irmãs, como igreja, continuamente elevemos a Deus as nossas preces e orações por aquele que recebeu a missão de confirmar os irmãos na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, naquilo que faz Herodes, prendendo Pedro, e naquilo que faz a igreja, orando por Pedro.
Vendo que isso agradava aos judeus, Herodes mandou também prender a Pedro. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele.